Está começando o programa Catedral Jovem na TV, seja muito bem-vindo. E hoje nosso tema está sensacional, um tema que Jesus tocou no meu coração, por estarmos falando aqui, que é a inconstância dos jovens, não é isso, Adriano? É isso aí, Ana Júlia. E você que está em casa, jovem da Catedral da Família, nós estamos aqui para falar sobre essa instabilidade. E queremos já aproveitar, Ana Júlia, e já convidar você para estar conosco todos os sábados às 20 horas, ali na Ricardo Paranhos, setor Marista, o culto dos jovens abençoadíssimo. Aguardamos você lá. E aqui ao meu lado está a nossa convidada, minha amiga, casada, de Itaberaí e missionária, que hoje vai falar um pouquinho pra gente. Dayana, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sei que esse tema realmente é um tema que nós estamos vivendo. É uma época que logo essa pandemia, né, tá vindo uma outra onda de pandemia aí, mas eu creio que o Senhor, ele não perde o controle de nada. E a inconstância, ela já vem de um tempo atrás. Eu faço parte há alguns anos de uma liderança de jovens ali do nosso campo. Nós estamos em torno de 100 congregações no nosso campo Assembleia de Deus, campo de Itaberaí. Mandar um abraço ao meu pastor Silas Roque Dias, que Deus abençoe ele, sua esposa, porque eu sei que assim, ele é a minha referência. Então, quando a gente tem uma referência de alguém que te aproxima do Senhor, que te ensina o caminho, muitas das vezes vai vir sim o mundo, né? E o mundo vai nos oferecer muitas coisas, onde eu preciso o quê? Me posicionar, né, Ana Júlia? Eu acho que, assim, é uma decisão. Para mim não manter inconstante com o Senhor, eu preciso me decidir e me posicionar. Essa instabilidade da juventude, igual vocês trabalham com jovens lá na sua cidade. Essa instabilidade, como que vocês conseguem trabalhar para poder tornar os jovens e ajudar os jovens a ser mais estáveis? Sim, nós temos um momento que chama Momento Oi lá. Foi algo que o Senhor nos deu como uma estratégia de chamar os jovens. Então, esse momento é um momento de oração e integração. Então, assim, a base de tudo é orar. Então, a gente reúne o povo, né? Faz visita nos lares, a gente vai atrás mesmo, de casa em casa, mesmo chamando os jovens. E o que a gente faz? A gente sempre coloca os temas que chamam a atenção dos jovens para que eles estejam ali. Então, assim, um chama o outro, e a maioria que a gente está tendo de frequências hoje são pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, assim, são pessoas assim, que mexem com drogas, a gente trabalha também, tem muitas pessoas que estão mudando a sua vida, a sua rotina, não pela referência que tem em casa, mas pela referência que vem em nós ali. E eu creio que isso tudo começa da nossa liderança, né? Porque eu tenho certeza que você, Ana Júlia, né, vocês que estão na frente também, a gente tem que ser espelho. E realmente, quando você faz alguma coisinha errada, eles vão lá, ué, mas você falou que não pode, olha o que você está fazendo. Você é né? minha líder, uai, eu nunca vi pastora, missionária fazendo isso. Sim, e aí, toda quarta-feira, né, às 7h30 da noite lá, a gente faz esse momento. E assim, esse ano o Senhor nos deu uma nova estratégia. Em vez de ser só na sede, a gente começou a fazer nas congregações, para unir toda a juventude, de todo o campo. Então, assim, você vê mesmo que eles querem abraçar a causa. Só que, assim, a instabilidade e a inconstância é o que? Gera o quê? A insegurança, porque muitas das vezes os jovens vêm hoje para a igreja porque eles querem ser abraçados e amados. Então, assim, muitos chegam lá frustrados, decepcionados, né? Não tem aquela referência de paz constantes dentro da igreja. Então, assim, a inconstância é algo que eu creio que, de século após século, a gente vai passar por essa inconstância. Mas eu creio que a gente combate isso sendo constante e tendo relacionamento com pessoas que são constantes. E às vezes o jovem é inconstante para não saber por que ele está ali, quais são as suas promessas, quais são os seus propósitos. Isso, como que você descobriu? O meu propósito é esse, o meu chamado é esse. Assim, eu fui criada em um lar evangélico, né? A minha mãe é missionária, meus tios são pastores, e minha mãe orou por muito tempo para o meu pai se converter. Então, era só ela. Então, desde pequena, eu lembro que minha mãe levava eu para a escola bíblica dominical, e eu não era assim, você quer ir? Não, você vai. Arrumava e levava. Então, assim, vai chegando uma fase, vai chegando o ensino médio, passei, né, fui para a faculdade e tudo. E na faculdade eu me sentia, assim, sozinha às vezes. E às vezes você, jovem, está se sentindo sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente serve ao Senhor, nós realmente somos diferentes. E por muitas das vezes, para a gente ser diferente, não se habituar àquilo que o povo do mundo faz, né? Aquilo que muitas das vezes não é algo que vai preencher o vazio que você está sentindo. Porque quem preenche o nosso vazio é somente o Senhor. Então, assim, eu descobri na época da faculdade.
Você podia ver que as pessoas se constrangiam de falar em alguns assuntos quando estavam perto de mim, porque sabia que aquilo não condizia com os princípios que eu acreditava. Então, assim, eu creio que nós cristãos, nós temos que ter um posicionamento, né, diferente. E é por isso que às vezes tem pessoas que não vai conseguir ficar ao nosso lado. E tem lugares, Ana Júlia, que eu não conseguia ficar por muito tempo. Eu ficava tão incomodada e eu falava, e eu questionava a Deus, por que eu sou diferente? Por que muitas das vezes eu chego num lugar e as pessoas saíam de perto e eu achava que o problema era eu? Mas eu entendo que quando a gente entende o agir e o propósito do Senhor, realmente a gente tem que ser diferente. É uma situação difícil no sentido de você fazer parte do meio, né? Eu acho que você entrava muitas vezes em algum ambiente ou em alguma situação para tentar fazer parte de um meio, né? Lá você fez o curso de Direito. Direito, eu fiz por 5 anos na faculdade de Anicuns, então eu trabalhava também no Banco do Brasil, trabalhei 12 anos no Banco do Brasil, então eu ia todos os dias e voltava. Só que eu me sentia muitas das vezes sozinha. Por quê? Porque eu não conseguia me adaptar àquele universo. Vamos pro barzinho, tinha um intervalo, eu falo assim, mas que lá não é lugar para mim, eu não me sentia bem. Então chegou num ponto que às vezes as meninas deixavam de ir, as minhas amigas, né, em si, deixavam de ir pro bar para ficar comigo, porque sabia Você que conseguiu influenciar mais do que ser influenciado. Sim, mas eu acho que isso vai muito de um posicionamento, porque convite, jovens, sempre vai chegar para você. Porque o inimigo, ele nunca vai mudar as estratégias. Você pode ver que a estratégia é a mesma. É sempre Mudam a mesma. as estações, né? Mudam as situações, muda o século, mas ele sempre vai usar as mesmas armas. E às vezes a gente tem as armas espirituais que o Senhor nos deu, né? E muitas das vezes a gente não usa essas armas. O inimigo não, ele usa todas, e até que ele não pode usar, ele usa contra nós. Conhecendo o passado individual de cada um, né, a história de vida dos jovens, no começo da nossa entrevista, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, nós falamos, você estava falando sobre a forma com que vocês trabalham com os jovens, né? E automaticamente eu me lembrando que muitas vezes os pais vão para a igreja, mas o jovem não vai. E outras vezes os jovens vão, mas os pais não vão. Sim. Aí você estava falando da sua infância, que a sua mãe ia com você, mas o seu pai não ia. Sim, meu pai não ia. E aí algumas vezes eu lembro de eu questionar minha mãe. Falei, mãe, por que meu pai não vai? Eu também quero ficar com ele. E, não, na verdade, assim, eu fui criada de uma forma que eu tinha gosto de ir. Porque minha mãe ensinava que aquilo era um lugar onde, às vezes, quando eu estava triste, era um lugar onde eu ia encontrar a alegria. Eram lugares que eu ia me sentir de uma forma que eu não me sentia na minha casa. Então, o que acontece? Eu estava doida para chegar o dia de ir para a escola dominical, por exemplo. Só que foi chegando uma época que você vai ficando jovem, né, e tal. Aí vai conhecendo. Domingo, era o único dia que eu tinha para dormir e tal. E aí foi um dos meus líderes chegou e falou assim, você podia dar aula na escola bíblica dominical. Eu falei, amém, glória a Deus. E assim, é uma questão de renúncia, Adriana. Eu vejo que assim, eu preciso renunciar à minha carne, à minha vontade. Porque isso tudo faz parte de um processo. De eu ter realmente uma vida constante com Deus. Né? Ser constante é ser perseverante. E um dia Deus falou para mim, você é tão perseverante no seu curso, no seu trabalho, por que comigo você está falhando? Tão responsável, né, profissionalmente, sim. Mas a nossa vida, a vida, no caso que você está comentando sobre você, muitas vezes nós não somos tão responsáveis assim no nosso relacionamento com Deus, né? E você falou de renúncias e também falou que Jesus fala com você. E uma vez você falou isso pra mim, sobre a renúncia de você trabalhar num banco, né? Você contou a história que um dia... Conta pra gente, eu não vou falar não, que explodiu lá, como é que foi? Não, assim, houve um assalto na agência onde eu trabalhei por 12 anos, teve 3 assaltos. Só que teve um que marcou mais. Eles explodiram os caixas eletrônicos. E lá dentro eu tinha uma sala, que era só minha, né? Eu trabalhava interno. E me mandaram uma notícia e falou, Dayana, houve uma explosão no banco e saiu nos jornais tudo, da TV, e aquele negócio, eu falei, misericórdia, graças a Deus eu não estava lá. E aí eu peguei e falei assim, tá bom. E aí eles dispensaram a gente. Falou, olha, no outro dia vocês podem vir, porque vai passar toda uma perícia e tudo. E lá na minha agência, eu era a única que literalmente era aquela cristã que todo mundo olhava e falava assim, nossa, porque eu tirava todo dia um momento de oração, porque eu tinha os meus 15 minutos, eu orava dentro da minha sala mesmo, né, e tudo. Então, assim, às vezes quando alguém chegava angustiado, todo mundo ia lá pra minha sala pra falar comigo, pra me dar uma palavra, às vezes eu orava por alguém ali dentro mesmo, mas tudo a gente, é ordem da essência, né, a gente tem que saber separar. E no dia que houve essa explosão, alguns dias depois que a gente foi permitido a estar novamente na agência,
foi um pessoal dos vidraceiros lá e tudo. Por quê? Porque estourou todos os vidros da agência. Só que o da minha sala não estourou. Foi a única. Não mexeu. Não, a minha sala ficou intacta e ninguém entendeu. Eles levaram o Porque a estrutura do banco foi demolida, foi abalada. O teto Menos a sala dela. caiu Só a tudo. sua sala não, que E a é minha feita sala não. com o mesmo material, do mesmo jeito, e a sua sala Minha ficou sala era intacta. mais frágil ainda, Adriano, pra você ter uma noção. E eu tava contando isso pra Ana Júlia. Júlia, E aí, tem que contar no quem mexe programa. com vidro conhece, né? E foi lá e falou assim, como que esse vidro não quebrou? Todo mundo questionou. Aí eu lembro que o cara que mexe com vidro chegou em mim, né? E eu falei assim, é porque aqui tem a presença de Deus dentro dessa sala. Não abalou a estrutura. E aí ela falou assim, realmente, e assim, todo mundo, foi algo que hoje todo mundo que você perguntar, que convive, a gente era em torno de 23, 24 funcionários no total. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Mas aí quando eu falei, porque aqui é a presença de Deus, porque eles me vinham orar todos os dias ali dentro. E na realidade, até aqueles mesmo que vinham ali buscar uma palavra, uma oração, estar com você, naquele momento ali, sabia que existia algo ali dentro que não poderia como explicar, né? Dentro da nossa ótica humana. Mas sabia que realmente quem você carregava, quem você convivia, a pessoa com que você tinha intimidade, que era o próprio Deus, não deixou abalar o lugar onde você ficava. Sim, foi bem interessante. Eu tinha um colega que ele era ateu, ele não acreditava que existia. E assim, por ele ver os acontecimentos e tudo, a forma que eu me posicionava, ele olhava e falava assim, eu não entendo. Eu falei assim, é porque o que Deus faz a gente não entende. É uma coisa que você não explica, só você vive, né? literalmente, né, intensamente. E quando eu saí, que eles foram fazer uma despedida, né, e tudo, no fim ele já acreditava que Deus existia, ele falava de Jesus no final, antes de eu sair. Então, assim, eu creio que o Senhor sempre nos permite estar em lugares onde Ele tem uma missão conosco. E quando a minha missão ali acabou, né, o Senhor me trouxe para cá. Então eu vejo que aqui Deus tem começado um novo ciclo, um novo tempo na minha vida, em todas as áreas. Então, assim é com nós, né, jovens, que muitas das vezes a gente se prende às circunstâncias e eu vejo que é como se fosse aquela brincadeira do cabo de guerra, né? Que a gente passa, às vezes a gente retrocede, eu estou avançando, depois eu estou retrocedendo. Né? E eu acho que o nosso intuito não é retroceder, mas avançar em Deus. E aí, jovem, você está inconstante na igreja? Vamos mudar isso? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, eu sou a Ana Júlia e hoje estou aqui no culto da Catedral Jovem e vocês vão acompanhar um pouquinho do que foi essa bênção, o que é essa bênção, todos os sábados às 8 horas aqui na Igreja Catedral da Família. Acompanha aí. Enche, Deus, até transbordar, derrama sua glória neste lugar, Senhor. Derrama sua glória neste lugar, Senhor. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Meu amor transbordou. Catedral Jovem pra mim é uma família, é lar, é abrigo, é um lugar onde você vai ser transformado. Se você não conhece essa família, vem estar com a gente, te convido a fazer parte da nossa família. Meu nome é Adriano, essa aqui é a minha esposa Patrícia. Nós somos líderes aqui da Catedral Jovem, Catedral da Família, aqui na Ricardo Paranhos. Estamos aqui para fazer um convite para vocês virem participar conosco dos nossos cultos, todos os sábados, às 20 horas. Venha conosco adorar ao Senhor. Crescer faz parte da vida. A gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, dia após dia. Nem sempre é fácil. Às vezes nós somos desafiados, mas com amor e dedicação tudo se resolve. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Nossas ruas ganharam outras luzes que iluminarão o caminho de milhares de famílias em seus encontros e reencontros de Natal. E para que esses momentos sejam realmente luminosos, todos precisam colaborar. A Direção Consciente garante o Natal de todos os goianienses. Vamos juntos fazer um Natal feliz. Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia. Estamos de
volta com o programa Catedral Jovem e temos um grande convite, não é isso, Adriano? É isso aí, Ana Júlia. Você, jovem que está nos vendo aí da sua casa, que seja em Goiânia, até mesmo, Ana Júlia, nós já estamos com uma novidade aí no ar, através do canal nosso, Catedral Jovem Sede, no YouTube, também já estamos começando a transmitir o culto ao vivo. Mas você que é de Goiânia ou da redondeza de Goiânia, vem estar conosco todos os sábados às 20 horas na Catedral da Família, ali na Ricardo Paranhos, um culto abençoado para você, jovem. Que Deus possa te abençoar muito ali conosco. Estamos te aguardando. E voltando ao nosso tema, que é a inconstância dos jovens, em Tiago 1:7-8 diz: não pense em tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância do jovem perde oportunidades. Sim. E já houve, você vê alguns jovens, ou até você mesmo perder oportunidades por ser inconstante, por falar assim, hoje eu tô em Deus, hoje eu vou falar do amor de Deus, mas hoje também não. Sim, eu já passei por momentos assim, que eu tinha uma amiga, né, e ela falava assim pra mim, Dayana, não recusa a oportunidade de falar do nome do Senhor. E às vezes eu deixava a timidez. Quem olha pra mim hoje não acha que eu sou tímida, né? Porque eu sou muito comunicativa hoje. Mas eu passei um período onde eu era muito tímida, porque eu me sentia muito sozinha, tinha aquela questão de sentir incapaz, né? Nossa, quem sou eu para falar do nome de Deus, né? E tudo. Não, a minha mãe é uma referência para mim. Minha mãe, tudo bem falar, mas eu... Então, assim, quando você fala de oportunidade, Deus me faz lembrar de mim. Porque é muito fácil eu falar da vida do outro. Mas eu assumi que eu um dia joguei oportunidades fora, é mais difícil. Mas eu entendo que a inconstância também é uma questão do nosso coração. Eu preciso o quê? Ter um coração arrependido? Não só hoje. Eu preciso ter um coração arrependido todos os dias. E eu olho hoje por várias oportunidades, que Dayana, só ler um versículo, ler uma palavra aqui na frente. Não ia de jeito nenhum. Eu, de jeito nenhum, porque eu me sinto totalmente incapaz. Quem sou eu? Você acha que isso tá só na esfera humana, pessoal das pessoas, ou também isso tem algo a ver com o espiritual e entrar numa área às vezes que não tem o domínio? Também, eu acho que é um conjunto das duas coisas, porque é a mesma coisa. A Ana Júlia chamou, Dayana, vamos trazer uma palavra ali com os jovens, por exemplo. Tem a minha parte, eu preciso estudar a palavra, eu preciso orar, eu preciso jejuar, e eu preciso ver o que Deus quer falar com aquele povo. Eu não posso falar o que seja de mim. Então, eu acho que quanto mais dado, mais lhe é cobrado. Então, eu vejo que tanto no natural quanto no espiritual, a gente tem que fazer a diferença. Então, eu não posso agir só com a minha vontade e nem só com a vontade de Deus. Eu preciso me posicionar como Dayana, ser humano, né? Dentro dos princípios que estão escritos ali na palavra. Então, assim, eu não posso recusar a oportunidade de falar do nome de Deus, porque amanhã eu não sei onde eu estarei. O amanhã não nos pertence. Então, eu sempre falo para os nossos jovens lá, não perca a oportunidade que seja de falar um Jesus te ama. Para alguém que você nunca nem viu. E eu tinha uma amiga que ela fez um propósito um dia, que a primeira pessoa que ela vê todos os dias que ela saísse de casa, ela ia falar, Jesus te ama. E aí um dia ela se deparou com alguém e falou assim, Senhor, aí Deus fez ela lembrar. Mas você não falou que iria falar? Então fala. Então, assim, eu acho que isso foi o que deu a coragem para ela ser quem ela é hoje. Hoje ela faz parte da nossa liderança. E na realidade, esse ponto que você está comentando, eu me lembro de uma frase que fala, pregue, mas se for necessário, você fale alguma coisa. Sim. Então, muitas vezes, nós temos que pregar com a nossa vida, como exemplo, como você no seu trabalho. Sim. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque em casa ali, as pessoas que estão nos vendo, muitas vezes elas também, os jovens, os adolescentes, eles têm a oportunidade de ser Cristo, de pregar a Cristo através da sua atitude ou através mesmo da sua palavra, e não tem essa coragem, porque acha que não é capaz de fazer. Jesus pega os incapacitados e capacita eles, né? Realmente, igual fala na palavra, né? Que o Senhor, quando Ele escolheu os discípulos, Ele não escolheu os melhores. Né? Cada um tinha uma personalidade diferente, e vai dizer que o Senhor enviava de 2 em 2. O que eu acho interessante é que o Senhor, Ele sempre vai colocar pessoas no nosso caminho que nos aproximam dele. Só que muitas das vezes eu prefiro andar com pessoas que me afastam do que pessoas que me aproximam. Então eu entendo que assim, eu preciso sim analisar quem são as minhas amizades, né? As pessoas que eu estou andando. Então, até nisso eu vejo uma oportunidade de Deus, porque através de relacionamento, nós somos criados para nos relacionar. Então, através dos nossos relacionamentos com pessoas, através de pessoas, o Senhor usa elas para chegar até onde o Senhor nos prometeu.
Então eu vejo isso aqui hoje também como uma promessa, eu nem comentei isso com a Ana Júlia, que um dia Deus usou, e até pouco tempo eu recebi um vídeo, e falou, Dayana, que eu iria aparecer em canais de TV e YouTube. Eu falei assim, pronto, colou. Eu pensei, E assim, Deus faz a gente lembrar daquilo que Ele nos promete. Só que tudo é no tempo dEle e da forma dEle. Né? E a ansiedade hoje atrapalha também muitos jovens a chegar até onde Deus quer. Né? A ansiedade paralisa. Então, a inconstância, ela vem muito daquela questão de eu não posso, eu não consigo terminar, e aí, em vez de ter alguém para virar, Ana Júlia, vamos, você dá conta, eu vou te ajudar, aí vem outras pessoas outra para te pessoa ajudar. para ser referência, né? Para te ajudar. E eu tava pesquisando, falando com alguns amigos meus sobre a inconstância. Por que você não vai para a igreja? E eu vejo que eles têm inspirações erradas. Às vezes eles pegam inspirações erradas para afastar da igreja. E eu vejo que espelho é Jesus. Mas eu também tenho inspirações, que é minha mãe, você, uma delas, minhas pastoras, né? E eu vejo que a inspiração leva para caminhos errados, mas também leva para caminhos certos, dependendo da inspiração. É, porque eu não posso deixar me contaminar, né? Então, assim, eu escutava muito uma frase de um amigo meu, que faz parte de uma liderança também, e ele falava assim, olha, aquilo que não te edifica, te danifica. E eu carrego muito com isso. Senhor, quem é aquela pessoa que eu acabei de conhecer vai edificar ou está edificando na minha vida? Se não for, Senhor, tira da minha vida. Por quê? Porque muitas das vezes a gente insiste, é como se fosse calçar um sapato apertado que não está cabendo, mas eu estou insistindo, igual o povo que o Senhor mandou Moisés ir lá tirar o povo do Egito. Eles estão indo, estão murmurando, aí depois vem o maná, tá comendo e quer guardar. Deus falou que não. Então, é a obediência, né? Aí você entrou numa questão da obediência. Sim. Desde Gênesis, Deus quer que nós sejamos obedientes. Agora, partindo dessa inconstância e o que vocês estão comentando, Ana Júlia e Dayana, eu entendo que é muito baseado no que Deus fala para nós cristãos, porque o capítulo 1 de Salmo, eu não entendo que ele é para pessoas que não conhecem a Cristo. Eu acredito que ele é para pessoas que conhecem a Cristo. Então, quando você entende o que Deus quer na sua vida, você jovem que está nos vendo em casa, se você está inconstante, se você está vulnerável ao que o mundo te oferece, a Bíblia em Salmo capítulo 1 fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Onde você, jovem que está em casa, está se aconselhando? Qual a pessoa que você está ouvindo? Porque o que aconteceu com Eva foi que ela parou de ouvir a Deus, e ela sabia o que Deus mandou, mas ela deu ouvido para aquele que não iria mantê-la no foco e no propósito de Deus. Então a Bíblia em Salmo número 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, que foi um momento na faculdade, um momento no trabalho, não se detém, você está ali, mas você não faz parte daquele meio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa roda dos escarnecedores, sim, ela existe naqueles lugares da faculdade, que eles saem dali para escarnecer pessoas, ministérios e igrejas, mas também na roda daqueles que conhecem a Cristo, também existe a roda dos escarnecedores. Mas antes detém a sua vida nas coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Se detém nos caminhos do Senhor. Então, pois será, a Bíblia fala assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. O que está dizendo para nós? Tem tempo para todas as coisas. Mesmo sendo jovem, você, Ana Júlia, você jovem que está em casa, mesmo que vocês estejam fazendo as coisas certas, do jeito certo, no caminho de Deus, não significa que você pode fazer as coisas e que Deus vai fazer ao seu tempo, mas existe o tempo para todas as coisas. Tudo depende da estação, tudo depende da árvore, tudo depende do fruto. Então, a inconstância dos jovens é porque ele quer plantar, mas ele já quer colher daquele fruto. Ele quer plantar e há pouco tempo ele vai colher.
é imediatista, né? Tudo Nós estamos vivendo uma depende. sociedade que é muito imediatista. Muito imediatista. Hoje você não quer esperar fazer uma boa comida num bom restaurante, você quer entrar nem pisar no chão não quer, você quer passar de carro e já colher seu alimento e dali mesmo na frente do volante já ir comendo e dirigindo. Aí se você quer ir, sabe quais são os tipos de alimento, Daiana, que eu entendo? São alimentos rápidos. Sim. Planta somente alface, verdura, que você com poucos dias você vai comer, mas aquilo não te sustenta. Agora, se você quer comer frutos saudáveis, são árvores que vão demorar para dar esse fruto para você. E a inconstância também dos jovens é eles pensarem que Jesus é um Jesus longe, que quando você errar ele vai lá te massacrar, te maltratar. Não, sim. Claro, igual ele falou, quando você colhe, quando você planta, você vai ter sua colheita. Sim. Então, mas quando você errar, Jesus vai te dar a mão e falar assim, vamos comigo. Então, Jesus não é um Jesus longe, ele é o nosso melhor amigo, ele está com a gente todo o tempo, né? É porque a gente está criado numa sociedade hoje, onde muitas das vezes a sociedade, ela o quê? Em vez de abraçar você que chega na igreja, ela se bota para fora, literalmente. Por quê? Começa a te relembrar do seu passado, daquilo que você foi, daquilo que é dentro da sua casa. Te amar, né? Porque a Bíblia fala para venha como Sim. estás. E às vezes você encontra jovens, não, eu não vou mais naquela igreja, porque fulano de tal falou que eu sou isso. Porque lá a gente trata muito com pessoas assim, que mexem com drogas, bebidas, sabe? Tá vindo um tempo novo de pessoas que querem sair desse mundo para realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus. E a maioria das vezes a inconstância ela vem quando eu não tenho um encontro verdadeiro com Ele. Enquanto eu não tiver aquele encontro, eu vou continuar literalmente ainda mais inconstante. Inconstância quer dizer longe, né? Retroceder naquilo que eu aprendi. Então eu acho que hoje o nosso alvo é amar. Eu entendo que é o amar. Independente do que é a pessoa, né? De como a pessoa está vivendo, sim, né? Amar, porque nós temos 3 fases, né, Daiana? Aquela quando você vem e você se sente amado, aquela que Jesus nos ensinou, que anda comigo que eu vou te ensinar, e aquela depois que você está maduro, ele fala assim, ide, pregar o evangelho. Infelizmente, nosso programa está ficando por aqui. Queria agradecer você. Eu que agradeço pelo convite. Que Deus continue abençoando e que a gente continue, né, servindo, né, porque nós temos que dar o nosso melhor todos os dias, não só na faculdade, não só no trabalho, mas também para o Senhor. A prioridade é Ele. Então, jovem, eu quero te dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está de braços abertos para te receber todos os dias, independentemente dos seus pecados e dos seus erros. O Senhor está com você e Ele é contigo, e que Deus abençoe vocês. Amém. Finalizou com chave de ouro, né? Isso aí. Mas temos um grande convite, que é todos os sábados, às 20 horas, o nosso culto jovem lá na Catedral da Família, na Ricardo Paranhos. Jovens, não seja inconstante na igreja, Jesus tem o melhor para você. Um super beijo e até o próximo programa.